Olá, servidor! Bem-vindo ao programa Sucesso na Carreira Pública. Eu sou Alexandre Prado e hoje eu vou abordar com vocês o seguinte tema: como você lidar com os seus erros. No dia a dia é muito comum a gente errar. Só erra quem faz. E a gente faz no dia a dia. É comum isso. Nas suas atribuições, no trabalho, na sua repartição, na sua empresa, no seu departamento, você eventualmente comete erros. Como lidar com esses erros? Então a gente vai pensar hoje, a gente vai refletir sobre alguns desses aspectos. Interessante a gente pensar o seguinte: aceitar a responsabilidade. Você errou, você cometeu um erro, aceita a responsabilidade. Assuma seu erro. Ficar enrolando, ficar dando desculpinha, isso é pior. Isso pode agravar o problema, isso pode agravar a repercussão, pode agravar inclusive a percepção que outros tenham, seus liderados, seus pares ou seus líderes, do erro cometido. E pode inclusive gerar uma repercussão muito negativa para você, além do erro. Então, aceita, admite o erro e, logicamente, tem uma postura positiva para resolver e, principalmente, para que não volte a acontecer. Mas aceita o erro. Combinado? Mais um aspecto para a gente refletir. O erro honesto, que é aquele erro decorrente da atividade que você está fazendo, não de uma irregularidade, não de uma fraude, não de um erro que você fez de propósito, mas o erro honesto de quem faz, de quem coloca a atividade para fazer. Ele é diferente daquele, que você, por culpa ou por dolo, criou. Então, é importante analisar o que causou o erro, o que causou a falha, para que mais do que remediar nesse momento, dispositivos de controle ou atividades sejam feitas para que você ou outra pessoa não volte a cometer o mesmo erro. Aí seria mais um problema. Combinado? Conheça-se. Quando eu falo aqui conheça-se, eu estou dizendo o seguinte: quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Muitas vezes você erra porque você começou a atuar dentro dos seus pontos fracos, levando em consideração os seus pontos fracos. Então, se você tem um aspecto para aperfeiçoamento, se você é fraco em alguma coisa, peça ajuda. Delegue para um outro colega, troque com um outro colega, converse com o seu líder, com o seu chefe, de forma que você possa aprender um pouco mais sobre aquilo, para que você efetivamente consiga e possa realizar as suas tarefas considerando os seus pontos fortes. A possibilidade de erro é infinitamente menor. Vai mitigar a possibilidade de erros se você transitar somente pelos seus pontos fortes. Agora, lógico, não é ficar numa posição acomodada de, eu só vou fazer aquilo que eu sou forte, o que eu sou fraco, deixa para lá. Não, tem que transformar os seus pontos fracos em fortes. E para isso você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que se manter em constante e franco desenvolvimento. Certo? Você não pode mudar os seus erros. Esse é um aspecto importante. A gente não pode voltar atrás, mas você pode escolher como responder a eles. E como responder é do ponto de vista emocional. Responder nervoso, responder tenso, responder escondendo. Procura responder de uma maneira calma, equilibrada, consciente de que as pessoas erram, todos nós erramos. A questão é não persistir no erro e buscar meios para que aquele erro não volte a acontecer e gerar problemas. Tá certo? Então, procure perceber como que emocionalmente você reage, quais são os seus comportamentos quando acontece o erro. Isso é muito importante, que vai também até no aspecto anterior de conheça-se, observe-se. Nesse momento você vai conseguir, então, entender como que é a sua reação e quais as reações que você deveria efetivamente ter, não as que muitas vezes você tem, porque talvez só venha a prejudicar também. O crescimento começa quando você pode identificar naquele erro possibilidade de melhorias, uma oportunidade. É no momento adverso, é no momento de crise que a gente identifica possibilidades de crescimento. A gente não cresce quando a gente está na zona de conforto. A gente não cresce quando está tudo indo muito bem. A gente cresce quando a gente sai dessa zona de conforto, quando a gente busca, a gente ousa
ou quando a gente erra. Então você tem duas possibilidades quando erra. Sentar e chorar, que não vai adiantar, ou aprender com esse erro e fazer algo, ensinar algo, aprender algo, para que aquele erro não volte a acontecer. Aquele erro ou outros erros não voltem a acontecer. Tá certo? Diante da adversidade, já falei rapidamente, as pessoas se estressam. Mantenha o equilíbrio, mantenha a cabeça fria. A pessoa tensa, ela tende a bloquear. Então, não adianta. Errou, busca a pessoa que pode te ajudar a solucionar. Conversa com a chefia dizendo, olha, cometi um erro ou identifiquei um erro. Seja ativo, seja positivo, seja proativo para solucionar o erro que eventualmente você cometeu ou que você identificou. Também não adianta ficar achando culpados, não é verdade? O importante é resolver o problema, acabar com aquele erro, o efeito daquele erro e também fazer com que ele não volte a acontecer. Pedir ajuda é sempre importante. Pessoas falam, não, mas eu não preciso pedir ajuda, eu sou o líder desse setor, desse departamento, todos precisam de ajuda. Ninguém é onipotente, onipresente, ninguém, tá certo? Nenhuma pessoa que está aqui é onipotente, onipresente. Então, é importante pedir ajuda, busque contribuição, sabendo os seus pontos fracos, busque o suporte daquela pessoa da sua área ou de outra área que pode contribuir com você, que saiba mais do que você sobre determinado assunto. De repente, a pessoa, até com cabeça fria, ela consegue ver coisas que você que está dentro do problema, dentro do erro, não está conseguindo ver. Então é importante essa troca, tá certo? Alinhe suas expectativas com as dos chefes dos seus subordinados. Por que é importante alinhar expectativas? Porque, eventualmente, a percepção que você tem daquele erro, ela é mais grave, ela é maior, que o erro foi muito maior do que efetivamente foi. Pode acontecer também o contrário, você achar, não, isso é besteira, isso foi um errinho. E, na verdade, não foi um errinho. Pode aparentemente ter sido algo pouco relevante, mas que terá uma repercussão muito grande. Então, alinha a sua percepção, o seu entendimento sobre os efeitos desse erro com quem está acima, seus laterais e as pessoas de baixo, aquelas pessoas que você confia, tá certo? Então, alinha essas expectativas, alinha as percepções sobre o erro e as consequências desse erro. E, de novo, essas pessoas talvez também consigam contribuir para que todos aprendam, para que aquele erro não volte a aparecer. Seja resiliente. Resiliência é uma das competências que hoje é mais valorizada no mundo profissional. Seja você um servidor, seja você um funcionário, um empregado de uma empresa privada, ser resiliente. Problemas acontecem, barreiras acontecem, decepções acontecem, fracassos acontecem. Às vezes a coisa não é como você quer, às vezes a coisa não sai como você desejava. E aí? De novo, vai adiantar sentar no meio-fio e chorar? Não vai adiantar. Então, seja resiliente, saia fortalecido dos momentos adversos. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa mais forte, mais segura, mais autoconfiante e que possa buscar realizar aquilo que você deseja. Combinado? A última dica é dogmática. Esteja aberto ao erro. Somente erra quem faz, quem tenta. A gente tem histórias, vários fatos na nossa história de pessoas que tentaram 1, 2, 3, 100, 1000 vezes ou 999 vezes e na 1000ª ela conseguiu, porque ela perseverou, porque ela foi persistente. Então errar faz parte do aprendizado. Então não se negue a errar. Não queira ser perfeito que não erra. Erra sim. E faz parte errar. Mas faz parte aprender com o erro para que esse erro não volte a acontecer. Pensa nisso. Permita-se errar. Permita-se aprender com algo novo e errar com esse algo novo e aprender de novo. E reaprender. Isso é muito importante. A nossa vida é feita de erros e acertos. Então, permita-se errar. Combinado? O sucesso é ir do fracasso
ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Essa frase de Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico na época da Segunda Guerra, é emblemática. Permita-se ir de fracasso em fracasso, sem permitir, persistindo, sem deixar de seguir a sua jornada, porque é errando que a gente aprende. Combinado? Se você gostou desse programa, se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de algum tema para a gente abordar aqui, escreva para a gente. Mande um e-mail para souservidor@folhadirigida.com.br. Vai ser um prazer contribuir com você, mandar alguma informação para você, trocar aqui, gravar um programa para você com essas dicas legais que a gente tem feito. Porque o nosso objetivo aqui é contribuir sempre para que você tenha sucesso na carreira pública.